E vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão enxergando a tela? Agora sim. Bom, a Carla falou um pouquinho da gente, né? A gente tem algumas formações aí na área financeira, nós somos irmãs, temos uma empresa que tem mais de 50 anos aqui na cidade de Jundiaí, que é a Gráfica Maltoni, e nós somos realmente apaixonadas por transformação de pessoas, e a gente percebeu que as finanças, elas acabam atrapalhando um bocadinho nisso. Então, a gente foi se especializar, principalmente na parte de comportamento financeiro e estratégias de investimento. Isso faz muita diferença na nossa vida. Então, aí são um pouquinho das nossas últimas formações aí dos nossos cursos. E aí a gente vai falar que a nossa vida financeira, ela é composta por 3 pilares. A gente tem o pilar ganhar, o gastar e o investir. Ok, mas então todo mundo sabe que é uma conta bem simples e básica, é só a gente ganhar mais, gastar menos e investir a diferença. O nosso foco hoje é mostrar para vocês que é possível ganhar mais, inclusive com investimentos. E a questão do gastar, numa outra oportunidade, a gente fala que o foco é sempre gastar melhor. Existem diversas maneiras da gente conseguir fazer isso. E no investimento, às vezes as pessoas pensam assim, que para investir dinheiro, elas precisam ter muito dinheiro. Nossa, só rico consegue investir. Não, é o contrário. Para ser rico, a gente precisa investir. Então, a gente pode começar com muito pouco, mas é importante a gente ser constante. Esse é o grande segredo do investimento, a gente ser constante e não esperar a gente ter um monte de dinheiro para começar. A gente começa com pouco mesmo, quase nada, mas dá para começar. Bom, a gente fez aqui, né? Tem a chamada Roda da Fortuna lá no programa do Silvio Santos. Olha, a gente fez a roda do sucesso financeiro. Então, a gente precisa, primeiro, ganhar, buscar aumentar os nossos ganhos, ter várias fontes de renda. Nós descobrimos recentemente na pandemia que quem muitas vezes tinha uma fonte de renda só teve vários problemas durante a pandemia, porque quem tinha uma loja, por exemplo, no shopping, essa loja fechou, a coisa ficou bem complicada. Então, quando a gente tem mais de uma fonte de renda, a gente consegue, mesmo que uma das torneiras feche, a gente consegue avançar e continuar a nossa vida. Então, isso é muito importante, ter mais de uma fonte de renda. Depois, a gente precisa poupar. E o que é poupar? Poupar é a gente gerir melhor os nossos recursos financeiros, ter domínio do nosso dinheiro, porque muitas pessoas são dominadas por ele, não tem nenhum domínio pelo dinheiro. Bom, na nossa roda, a próxima questão é investir. Nós precisamos, como eu já disse, investir todos os meses e multiplicar o nosso dinheiro. Isso vai trazer um resultado sensacional, a constância e o tempo, eles são aliados aos juros compostos e conseguem construir para a gente uma verdadeira explosão lá no final. A gente, às vezes, começa com pouco e pensa assim, nossa, mas eu nunca vou alcançar nada com isso. Mas alcança sim. Eu tenho até um exemplo para contar para vocês, que uma senhora nos Estados Unidos, ela tinha já uns 80 anos, um pouco mais, quando ela faleceu, e era uma senhora que tinha uma vida muito simples,
não tinha nenhum luxo. E quando ela faleceu, a família ficou assim, ela não tinha herdeiros diretos, ela tinha sobrinhos, não tinha filhos, e a família ficou estarrecida. Ela tinha uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. E ela foi juntando um pouquinho, foi juntando um pouquinho, foi juntando um pouquinho durante a vida inteira dela. E ela juntou uma fortuna, mesmo tendo uma vida simples. Não, ela não era uma mega empresária, não, ela era uma trabalhadora comum lá nos Estados Unidos, mas ela foi, a palavrinha que é o segredo, constante. E isso, gente, a gente pode aprender com ela, né? E fazer igual. Vamos gerar a nossa fortuna também. E por último aqui, não menos importante, gastar melhor o nosso dinheiro. Mas olha uma coisa que é muito importante que a gente colocou aqui. Gastar depois de investir para o futuro. A gente chama isso de se pagar primeiro. Quando eu recebo das minhas fontes de renda, eu separo o dinheiro que eu vou investir. Claro que para a gente fazer isso, a gente precisa fazer um orçamento financeiro, né? Entender melhor qual é o nosso cenário. O meu cenário eu consigo separar 10x. Ok, então esses 10x chegou na minha mão, eu já vou separar para investir. E depois é que eu vou organizar aí as minhas contas e pagar o que eu tenho que pagar. Porque se a gente deixar esperar sobrar dinheiro, eu vou pagar tudo, o que sobrar eu vou investir, eu sinto informar, mas a gente diz que nunca vai sobrar dinheiro, porque a gente sempre tem uma desculpa para fazer a nossa próxima compra. Então, esse dinheiro precisa sair antes de tudo, para que realmente ele fique seguro e construa o nosso futuro. Bom, quando a gente fala de finanças, esses não são termos, esses ativos e passivos não são os termos usados na contabilidade, tá? A gente está falando de finanças. Tudo que a gente chama ativo é o que traz mais dinheiro para o nosso bolso, que são o salário, as comissões, os investimentos, imóveis alugados, participação em empresas, ou que podem ser ou a gente ter uma empresa ou a gente participar de uma empresa através de cotas, que a gente vai falar um pouquinho disso para vocês hoje. E tem também os passivos. Olha só, é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Gente, casa própria. Nossa, casa própria? Como assim? Você não tem que fazer a manutenção, pintar, pagar imposto, não está tirando dinheiro do seu bolso? Chácara, nessa então aí a coisa enrolou, né? Aí tem que mandar tirar o mato e tem que pagar um caseiro e é só dinheiro que vai. Apartamento na praia, nossa, duas alegrias, né? Um dia que você compra e outro dia que você vende. Tudo bem, se você usar o apartamento na praia para alugar e trazer mais uma renda, tranquilo, aí você pode até, né? Mas normalmente as pessoas não fazem isso, elas gostam de ter lá e é só dinheiro que vai para manter, né? O condomínio, o IPTU, e aí é um caso sério. Carro, gente, carro. A não ser que você seja um Uber, né? Aí faz sentido, porque aí o carro está trazendo dinheiro para você. Eu tenho observado, por exemplo, em famílias onde as pessoas querem ter sempre um segundo carro, mas as pessoas não têm necessidade, elas não usam esse segundo carro. Então, o que acontece? Esse segundo carro, ele vem, gente, só para trazer gasto. É combustível, é manutenção, é seguro, é IPVA.
estacionamento, desgaste do carro, são tantas coisas que a gente tem que pagar, né, no carro, tem que mandar lavar. Então, assim, é um conforto, eu acho que faz todo sentido. Mas a família ter 2 carros, eu acho que a gente precisa colocar na ponta do lápis e entender se realmente essa é uma boa opção. Como a gente falou, os passivos, eles sempre tiram muito dinheiro do nosso bolso. E se a gente está empenhado em construir um futuro diferente, a gente precisa tomar cuidado com essas questões todas. Barcos, jet ski, todas essas coisas que envolvem aí a gente ter que bancar. É legal ter, mas depois que você já está num determinado patamar, até a casa própria, gente, tem indicações aí de financistas que falam que não vale a pena você ter a sua casa própria. Isso, né, não é o nosso principal assunto aqui, mas tem muitas pessoas que falam que não vale a pena. Se você pagar um aluguel, você acaba tendo uma condição melhor, porque o valor de uma casa para você morar, se você deixar ele investido e pagar o aluguel, com certeza você vai ter recursos para investir todos os meses e vai aumentando seu patrimônio. Eu falo isso porque hoje eu moro num apartamento alugado, a minha casa está alugada porque eu ainda não consegui vender, mas esse é o meu objetivo, é vender a casa e ficar no imóvel alugado, porque aí com o rendimento que eu vou ter nos investimentos ali, eu pago o aluguel e sobra muito recurso para investir. Como eu estava falando para vocês, né, de ativos e passivos. Pode passar mais um, Carla. Olha só, vocês conhecem esses caras da telinha, né, gente? Nicolas Cage e Wesley Snipes. Esses caras, eles faziam coleção de muitos passivos. E o que aconteceu na vida deles? Eles quebraram, gente. O cara que chegou a ganhar 20 milhões de dólares por filme em alguns projetos, mas eles tinham gastos tão exorbitantes que acabaram levando o ator a perder mais de 150 milhões de dólares. Gente, convertendo isso para real, o dólar, a gente está falando aí de mais de 500 milhões de reais. É dinheiro, né? E o Wesley Snipes também, olha só, chegou a ganhar cerca de 40 milhões de dólares pela participação em um dos filmes. Em 2008, ele decretou falência. Nossa, mas como é que pode uma pessoa conseguir gastar tanto dinheiro assim? Como pode? É o que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Quando a pessoa ela não pensa que ela tem que ter renda líquida, ela vai querendo comprar aquilo que a gente chamou de passivo agora. É casa, é carro, é casa na praia. E aí ela vai construindo um império com essas coisas todas, só que ela não tem renda líquida para poder pagar as despesas de que tudo isso gera. Porque isso vai, como eu falei, vai tirando dinheiro do bolso, chega uma hora que o cara não tem como manter. Eu, recentemente, também tive um cliente que, na pandemia, ele tinha alguns imóveis alugados e ele acabou, ele não tinha recurso para pagar o condomínio dos imóveis, porque tiveram alguns inquilinos que saíram e ele não tinha como pagar, gente. Por quê? O objetivo dele, lógico, ele quis acumular patrimônio, mas ele pensou só em patrimônio imóvel, né? Aquele que não tem liquidez para a gente conseguir pagar uma outra conta. E aí ele teve sérios problemas.
Então, a gente precisa pensar. Quando a gente está falando em acumular patrimônio, a gente precisa olhar que a gente tem que ter patrimônio líquido, que é Adriana, dinheiro na a nossa vida. Irene acabou de comentar também sobre a questão daquelas pessoas que ganham na loteria. Muitas vezes, né, acontece a mesma coisa. As pessoas gastam tanto, tanto, tanto que elas chegam a ficar mais pobres do que elas já foram um dia, né? Então é cruel. Gente, é por isso que é muito importante a gente olhar para que tipo de patrimônio a gente está querendo construir. A gente precisa ter liquidez nas coisas que a gente vai construir. Eu mesmo falei para vocês que eu moro no apartamento alugado e eu estou há muito tempo tentando vender minha casa, mas a minha casa não é um patrimônio que tem liquidez alta. Então, isso às vezes pode ter um problema. Vocês perceberam que não adianta a pessoa ter muito dinheiro. Se ela não tem essa consciência de que ela precisa investir mais em ativos do que nos passivos, fatalmente teremos problemas no futuro. Passa, por favor, Carla. E aí, olha só, a sua vida muda quando você aprende a trocar o consumo de uma Coca-Cola, um tênis da Nike, um iPhone, por ações da Coca-Cola, por ações da Nike, por ações da Apple. Você pode ser sócio, sim, dessas empresas. E você não precisa ser multimilionário para isso. Você pode começar com muito pouco e conseguir, através dessas empresas, ter um grande patrimônio com uma boa liquidez na sua vida. Isso, com certeza, vai fazer muita diferença. Como o exemplo que eu falei para vocês da senhorinha de 80 anos que deixou uma fortuna de herança lá para os sobrinhos, porque ela foi fazendo isso. Ela foi se conscientizando de que era necessário ela separar uma parte do recurso dela para construir um bom patrimônio no futuro, e ela conseguiu conquistar. Pode passar? Bom, aí como eu falei para vocês, olha só, Coca-Cola, esse ativo da Coca-Cola você consegue comprar aqui no Brasil mesmo, apesar das ações da Coca-Cola serem negociadas nos Estados Unidos, você consegue comprar aqui no Brasil, eles são chamados BDRs. Com R$ 54,72, você consegue ser sócio da Coca-Cola. Com R$ 56,19, você consegue ser sócio da Nike. E com... Carla, sobe um pouquinho para mim que não estou vendo aqui, ó, a cotação da Apple. Qual que é o valor da cotação da Apple? 81,24, desculpa. 81,24. Então, olha só, esse DY que tem aqui no final, 2,85%, a gente chama isso de dividend yield, que é como se fosse uma renda, um aluguel, é chamado dividendo, que quando a empresa dá lucro, ela paga para quem tem ações. Então, também é uma forma, quando você tem ações, também é uma forma de você ter um tipo de renda. As ações, elas podem variar. Se vocês observarem aqui, ó, valorização da Coca-Cola nos últimos 12 meses, ela valorizou 9,55%,
e ela teve um dividendo de 2,85%. Então, são duas coisas. A ação em si teve uma valorização, mas você ainda, em cada ação que você teve, você recebeu 2,85% da ação, e esse dinheiro entra de volta na sua conta. É como se fosse realmente uma renda, os dividendos, né, os proventos. Agora, é importante a gente observar aqui, por exemplo, na Nike, olha o que aconteceu com a Nike nos últimos 12 meses. Ela teve uma desvalorização de 41,83%. Nossa, então quer dizer que a Nike encolheu? Ela não é mais aquela marca gigante? Não é exatamente isso. A gente sabe que a Nike é uma empresa super sólida, mas o mercado financeiro, ele tem por trás dele pessoas. E as emoções e o comportamento dessas pessoas fazem o mercado oscilar. Porque aí, se caiu um pouquinho a ação da Nike, porque teve um grande fundo que acabou vendendo essas ações para fazer um negócio. Aí o que acontece? A grande maioria das pessoas que investem e não tem conhecimento percebeu que caiu um pouquinho, o que elas fazem? Elas vão lá e falam assim: meu Deus, está caindo, vai lá e vende as ações, mas essa não é uma boa estratégia. A gente tem que usar a estratégia de comprar quando está mais baixo, e se for vender, que não é o objetivo. Lembra da senhorinha de 80 anos, ela levou a vida inteira essas ações, né? E a gente vender só quando elas estão mais na alta. E lembrando que esse patrimônio que a gente tem lá em ações, eles depende de cada empresa, eles pagam dividendos, tem empresas que pagam mensal, tem empresas que pagam trimestral, tem empresas que pagam semestral e também tem empresas que pagam esse dividendo anualmente. Então, como eu falei lá nos ativos e passivos, a gente ter parte de uma empresa, quando a gente compra ações de uma empresa, a gente tem uma parte dela. É interessante porque a gente não tem o mesmo risco quando nós criamos a nossa própria empresa, porque quando a gente tem a nossa própria empresa, a gente tem o risco 100%. Claro que a nossa rentabilidade no início ela é maior, porque o nosso lucro é 100% nosso, a gente não tem que dividir com um monte de pessoas. Só que nesse caso, quando a empresa dá prejuízo, nós acionistas não participamos desse prejuízo. Então, a gente tem um risco bem diluído em relação a isso. Então, é muito bom ter ações de várias empresas boas como essas que a gente está mostrando aqui para vocês, mesmo que haja uma volatilidade, a gente chama de volatilidade do mercado, esse sobe e desce das ações, mas é uma empresa sólida, ela tem uma boa governança, então ela pode cair, mas ela vai subir de novo, é só a gente aguardar que ela vai subir. Passa o slide para mim, Carla, por favor. Bom, gente, renda passiva com investimento. A gente falou, né? Como você receber aluguel sem você ter uma casa. Então, a gente tem as ações, que eu acabei de explicar para vocês, que são os dividendos. Olha, só um exemplo, nesse momento até nem é o exemplo mais bacana para se usar, né? Mas eu vou contar para vocês. Este ano, eu recebi de dividendos da Petrobras mais de 50% do valor de cada ação. Só que, infelizmente, com esse outro governo, eu não sei se a gente vai conseguir manter nesse patamar, porque ela ficou vários anos
sem dar lucro, e esse ano o lucro foi tão grande, foi tão expressivo, que os dividendos passaram de 50% do valor de cada ação. Então, por exemplo, uma ação estava valendo aí, em média, R$ 35. Eu recebi praticamente R$ 18 de dividendo por ação. É um valor bem expressivo, né? Um percentual muito expressivo em relação ao valor da ação. Então, isso é bem legal, é muito gostoso a gente abrir a nossa conta e ver que caíram dividendos lá, mas é mais legal de tudo isso quando a gente entende e aprende que aquele dividendo que caiu ali na conta, se a gente reinvestir, ele vai fazer um efeito maravilhoso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, gente, Adriana, os fundos imobiliários... Oi? Eu tenho uma pergunta. Nesse caso dos dividendos que você recebeu, eles estariam aí fora, no caso de imposto de renda, já foi descontado? O dividendo, ele não tem tributação, porque ele é em cima de lucro, tá? Então, Certo. aqui no Brasil, quando você recebe dividendo, ainda não existe imposto sobre o dividendo, tá? A compra e venda de ações, aí você tem, quando você vende as ações, você tem que pagar você recolhe IR, mas os dividendos não Tá bom, tem, obrigada. tá? Como os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários também você não tem tributação sobre a renda que você recebe desses fundos imobiliários. E, gente, tem fundo imobiliário rendendo muito bem, tá muito bom agora. É muito gostoso a gente ter ali todo mês essa renda, faz uma grande diferença. E agora, recentemente, foram criados os FIAGRO, que eles são bem parecidos com os fundos imobiliários, só que eles são do agronegócio. Então, aqui no nosso país, o agro é o maior mercado que se tem, né? Nesses últimos anos aí, a gente explodiu de exportação, porque a gente está alimentando muitos países aí afora. Então, eles acharam interessante criar esse FIAGRO, porque é um mercado muito grande e antigamente ele não tinha uma participação expressiva na Bolsa de Valores. Então, com esse produto, vai ser possível nós, investidores que não temos aí os milhões, os bilhões para participar do agro, a gente vai conseguir rentabilizar com o investimento no FIAGRO. Existem alguns FIAGROS que são eles compram fazendas produtivas e existem FIAGROS também que eles fazem, normalmente para o produtor fazer a nova safra, ele precisa de investimento. Então, esses FIAGROS, eles vão financiar as safras e aí depois a gente recebe um percentual dessa safra, que é muito bom também, é bem legal. E, por último, né, um dos investimentos que a gente recebe, que a gente tem renda, é o Tesouro Direto. Na verdade, o Tesouro a gente não tem renda mensal, essa renda é semestral. Então, a gente deixa o dinheiro lá. Existem títulos do Tesouro que a gente pode comprar até para 2055. E aí, a cada 6 meses, ele te paga a gente chama de cupom, né? Ele paga uns juros referente ao investimento que você tem. Então, você pode ir aportando todos os meses, você vai aportando, mas a cada 6 meses ele vai e te devolve esses juros sobre as cotas que você tem. Então, essas são as 4 principais formas de você ter uma renda recorrente, né? Através de investimentos. Passa, Carla, por favor.
Bom, e aí? Nossa, é muito caro fazer isso? Gente, é como a Carla falou no início, isso não são recomendações, são apenas exemplos que a gente está usando aqui. Olha, ações CPL E6 você consegue comprar a partir de R$ 8,58, que é a Copel, é uma empresa de energia. Se eu não me engano, acho que é do Paraná, empresa de energia do Paraná. Normalmente, esse setor da economia, eles pagam bons dividendos. Por quê? Energia elétrica é uma coisa que todo mundo precisa, né? Então, são empresas que pagam bons dividendos, porque eles têm essa renda recorrente. Depois, esse fundo imobiliário MXRF11, olha só que fortuna, R$ 10,10. Esse você comprou no mês seguinte você já vai receber um aluguel dele, você já recebe o percentual. É bem bacana. O Fiagro também, ó, o XPCA 11, 9,99. E o Tesouro IPCA+, R$ 39,95. Então, gente, vocês vejam que ninguém precisa ser rico para investir, mas eu vou repetir, mas para ser rico a gente precisa investir, com certeza. Só uma dúvida, esses valores são de frações, certo? Porque eu acredito... Sim, mas usando, você falou, você está estudando sobre isso, né? Usando o código F do fracionado, você consegue comprar uma ação. Ação, isso, exatamente, deixa eu te perguntar, porque aí no caso, aí tem a fração e tem uma cota toda, né? O lote padrão, que são 100 ações aqui no Brasil. Mas assim, ó, o lote padrão é para ações mesmo. O fundo imobiliário, o Fiagro e o Tesouro IPCA não tem lote padrão. Você pode comprar unitário, tá? Só no caso das ações, que quando você não vai comprar o lote, você precisa usar a letra F no final do código. Por exemplo, CPLE6F. Aí você consegue comprar uma só um detalhe, né? No caso do título do Tesouro Nacional, uma cota do título do Tesouro é R$ 39 mil, tá? Mas eles vendem uma fração que é 0,01% da cota. Então, você só coloca lá R$ 39,95 e você já investe a partir desse valor, tá? É só você colocar ali o valor que a corretora, o instrumento que você tiver, o canal que você estiver utilizando, né, para acessar esse investimento, já fraciona automaticamente para você. Isso facilita bastante também, porque às vezes a gente não tem um dinheiro maior assim de volume, mas isso eu acho que já dá um incentivo para você já começar a investir em pequenas ações, né? Como você mostrou aí. Mas é muito bom, obrigada. Com certeza, e como eu falei para vocês, começar logo e ser constante, é isso que faz a maior diferença. Carla, passa para mim que eu vou mostrar agora um pouquinho para eles. Olha só, a Copel é a Companhia Paranaense de Energia, o valor de uma ação, R$ 8,58, e olha o dividend yield dela, foi 8,6% no último ano. Esse dividendo é muito interessante. Existe uma teoria que fala que quando a gente compra ações de empresas que têm dividendos acima de 6% ao ano, a gente já consegue um resultado bem interessante, porque, e claro, né, a gente pega o dividendo e vai recomprando mais ações. Isso é muito legal para a gente realmente construir patrimônio. Agora, quem já tem um determinado patrimônio e quer viver dessa renda, tá ótimo. A pessoa já tem o patrimônio, ela vai receber lá o dividendo, ela vive com isso, tá tudo certo. Tem muita gente também que investe dessa forma. Até aqui no Brasil tem o tal do Luiz Barsi, que ele recebe em dividendos
mais ou menos em torno de 1 milhão por dia, R$ 1 milhão por dia. Ele também já é um senhor de uns 80 anos e ele também tem essa trajetória aí de investir há muitos anos atrás. Então, é muito legal. Olha só, o Maxi Renda, que é o fundo imobiliário, o dividend yield dele, 11,9%. Gente, praticamente 1% ao mês. Está muito interessante. Por quê? Porque esse valor que a gente recebe não tem desconto de imposto de renda. Ele é livre do IR. Então, às vezes, se tem alguma, por exemplo, mas tem um CDB que agora que a inflação está um pouco alta, tem alguns CDBs que rendem um pouco mais. Mas aí você vai descontar o imposto de renda, acaba não compensando. Então, esse realmente está bem interessante, é uma renda muito bacana. Pode passar, Carla, por favor. Rodrigo, deixa eu só te interromper um pouquinho. É que tem um pessoal que entrou agora há pouquinho, então eu queria só retomar, né, que a gente está falando sobre ativos financeiros que trazem renda recorrente para a gente. Porém, esses ativos que vocês estão vendo aqui, esses produtos que a gente está compartilhando com vocês, eles são exemplos de investimentos, eles não são uma indicação nem uma recomendação de investimento, tá bom? Pode prosseguir. Bom, esse aqui é um Fiagro, XP Crediagro. A cota dele é R$ 9,99. E olha só o dividendo, gente, 13,33. Então, ele realmente está muito bom. Ele vai dar aí mais que 1% ao mês. Como eu falei para vocês, é um produto novo e está aí com expectativa de um grande crescimento no mercado, como os próprios fundos imobiliários, né? Eles estiveram aqui no Brasil, eles são bem queridinhos, porque brasileiro gosta de um imóvel, e assim é uma forma de ter aí um imóvel, ele está lastreado no imóvel, mas a gente consegue uma renda bem interessante. Só uma observação que eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse aqui, ele tem aqui 52 semanas, foi o valor máximo que ele teve, o valor mínimo do mês, o percentual e a valorização da cota nos últimos 12 meses foi 3,63%. Carla, volta no anterior que eu quero mostrar uma... Olha só, esse daqui, ele tem 1 mês, 3 meses, 1 ano e o total. Por quê? Porque esse já é um produto que é mais antigo. Então, ele tem um histórico maior. Ele conta aqui com o que aconteceu, né, nos últimos 12 meses. O Fiagro, a maioria deles ainda não tem um histórico. Dependendo do fundo imobiliário que a gente vai olhar, tem até 60 meses de... Ai, pessoal, desculpa. Estou falando muito, a garganta começa a enroscar. Então, dependendo do fundo que a gente for olhar, ele tem até 60 meses que você consegue olhar qual foi o dividendo mensal dentro desse prazo todo. Então, assim, é interessante a gente olhar produtos que mantiveram ali um dividendo interessante, né? Então, só lembrando que tudo aquilo que passou, a gente não pode garantir que vai ser igual na frente, mas é um histórico que a gente tem. Olha só o tesouro, que legal. Então, a gente tem aqui esse tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele vai vencer em 2032. Então, a gente colocando aqui, ó, R$ 39,90, a gente vai ter no final R$ 4.668,30 investidos. Porém, ele vai ter a rentabilidade.
Olha o total bruto, 7.456,18. O Tesouro IPCA+, IPCA, gente, é o índice da inflação. Então, ele corrige todos o ano aqui, a cada ano ele corrige a inflação do ano e ele dá para a gente um ganho real de 6,16%. O que é isso? Bom, vou explicar para vocês só uma questão aqui. No Brasil, existem milhões, bilhões de reais investidos na caderneta de poupança. Desculpa, gente. Só que a caderneta de poupança, ela perde para a inflação todos os meses. Então, quem acaba deixando o seu dinheiro, o dinheiro que acumulou da vida toda na caderneta de poupança, a gente brinca, fala que a caderneta de poupança é perda fixa, porque todos os meses você tem o seu patrimônio dilacerado um pouquinho. A inflação corrói um pouquinho do seu poder de compra. Ah, mas ele aumentou um pouquinho. Ele aumentou, mas não acompanhou a inflação. Então, no caso do Tesouro IPCA+, ele protege o seu dinheiro de ser corroído da inflação. Isso é muito importante, tá? Gente, olha só, pode passar, Dri, deixa eu só falar um detalhezinho, que essa simulação é para aportes mensais de R$ 39,90, tá? Então, não é um investimento. Nesse período, todos os meses, você investindo R$ 39,90, aí você chega ao final com esse valor que está simulado aí. Obrigada. Passa, por favor. Gente, olha só a simulação que a gente fez aqui para vocês entenderem a questão de se ter um imóvel próprio. Gente, eu não sou contra ter imóvel, tá? Mas para a gente ter um imóvel básico, a gente precisaria aí juntar uns R$200 mil para você ter um imóvelzinho básico. Considerando que a média do aluguel é em torno de 0,5% do valor do imóvel, você teria uma renda mensal de R$1.000. Só que você precisa aí descontar o imposto de renda. Mas se você pegar esses R$200 e comprar eles em fundo imobiliário, ao invés de ter uma casa, e assim, ó, existem algumas vantagens quando você tem um fundo imobiliário. Passe para mim o próximo, Carla. Quando a gente tem um fundo imobiliário, a gente pode começar a comprar com valor baixo, a gente não precisa juntar um valor expressivo. Ele tem uma alta liquidez. Eu coloquei meu fundo imobiliário para vender. Em 2, 3 dias eu já consegui vender o fundo imobiliário, o dinheiro entrou na minha conta, ele é isento de imposto de renda, não tem burocracia. Quem faz a gestão desse fundo imobiliário são gestores profissionais, eles estão lá olhando. Quando esse imóvel fica vazio, essa vacância, você vai talvez diminuir um pouquinho na renda naquele mês, porque saiu o inquilino, mas não é a mesma dor de cabeça que se você tem uma casa com um inquilino só, não é verdade? Então, você consegue, com um investimento, você consegue acabar diversificando e diluindo o seu risco. São vários tipos de imóveis e fundos que existem. Tem fundos que têm shoppings, tem fundos que têm lajes corporativas, tem fundos que têm hospitais, tem fundos que têm agências bancárias, galpões logísticos. Então, tem uma grande gama aí da economia que está envolvido nesses fundos imobiliários. E para você comprar um fundo imobiliário, a taxa é zero, você não paga taxa nenhuma para comprar. No imóvel físico, a gente já deu exemplo, você precisa juntar um valor grande ou então financiar, e aí você acaba pagando muitos juros por isso.
Então, nem sempre vale a pena. A liquidez é baixa. Ah, eu quero vender minha casa, eu coloquei minha casa para vender hoje, amanhã eu consigo vender? Difícil, né, gente? Nem sempre é tão simples assim. A renda com o aluguel, você tem a tributação, você tem que pagar imposto de renda sobre ela. A documentação de uma casa, né, para você comprar ou vender, ela é bem burocrática, você ainda paga um imposto para isso. Não, ou se você tiver uma imobiliária contratada, tudo bem, você tem gestão profissional, mas aí você tem que pagar mais 10% da sua renda para eles fazerem essa gestão. No fundo imobiliário não precisa. Não há diversificação, é como eu falei, você tem só aquele imóvel e aquele seu inquilino, então o teu risco é 100%. Se o inquilino sair, você não tem renda, tua renda está zero. Se o inquilino estragar o teu imóvel, você ainda tem que ir lá e arcar com o custo da manutenção. No fundo imobiliário, nós cotistas não arcamos com essa manutenção, tá? São os gestores do fundo que já prevêem um valor para isso. E aí a gente não consegue ter um monte de imóveis, né, gente? Tem até pessoas que conseguem, mas no fundo imobiliário a gente consegue ter muito mais. Então a gente tem uma diversificação muito maior e isso implica em diluir o nosso risco. E as taxas e o imposto que a gente recolhe no imóvel físico é bem maior, porque a gente tem que pagar o IPTU, a gente tem que pagar todas as taxas na hora de fazer a transação de compra e venda. Então, imóvel físico, tem gente que gosta e nunca vai se desfazer dele, e tá tudo bem. Mas o fundo imobiliário, ele é bem mais atrativo nesse aspecto. Ah, então se você tem lá um monte de casas alugadas, eu sugiro que com o que você recebe de aluguel, você vai comprando fundo imobiliário, assim você vai diluindo seu risco nas próximas etapas aí da sua vida. Tá bom? Passa para mim, Carla. Tipos de fundos imobiliários. Então, nós temos fundos que são os fundos chamados de tijolo, que eles são realmente imóveis físicos, como eu falei. Tem fundos educacionais, então são escolas, universidades, shoppings, né? Os shoppings, gente, durante a pandemia, os fundos imobiliários de shoppings, eles despencaram, porque as lojas de shopping tiveram muito problema, então ficou sem receber aluguel. Mas, por exemplo, os ativos logísticos, durante a pandemia, fundos de galpões logísticos, eles explodiram, assim, aumentou muito, porque o pessoal da logística ganhou muito dinheiro nesse período. Então, percebam como a gente conseguindo fazer essa diversificação, a gente acaba se protegendo, porque se em um determinado setor caiu, mas a gente consegue diversificar. No outro setor, foi bem, as coisas estão bacanas. Tem também lajes corporativas que, teve o home office, ninguém mais vai voltar para o escritório. Gente, isso não aconteceu, tá? Existem, sim, muitas pessoas em home office, mas tem muita gente que voltou para o escritório. Então, isso também a gente percebeu uma recuperação muito boa depois que as empresas começaram a vir com os funcionários de volta, houve muita alocação, então eles já estão, de lajes corporativas, já estão rendendo de novo, muito bacana. Então, assim, é bem interessante a gente saber que é possível a gente diversificar, mesmo que a gente não comece com muito dinheiro. Por que a gente põe exemplos para vocês de valores bem baixinhos? Para você saber que você pode começar com pouco. Se você já tem muito, ótimo, dá para ter um resultado melhor ainda, mas é possível começar com pouco. E o conselho é: comece
agora, não perca tempo. Passa para mim, Carla. Só uma questão para comparar aqui com vocês. A gente está falando, deu exemplo do fundo imobiliário, né? O Fiagro, vamos dizer que assim, o fundo de tijolo, que tem lá os imóveis físicos lastreados. No caso do Fiagro, os fundos equivalentes são os fundos que são que têm fazendas, que têm as plantações. Seria essa a equivalência no Fiagro, tá? Depois, o outro tipo de fundo imobiliário são os fundos de papel. Nossa, fundo de papel, o que é isso, meu Deus do céu? Fundos de papéis são fundos que eles são os recebíveis do setor imobiliário, porque para que haja construções e vendas de apartamentos, sempre existe um financiamento. Então, alguns fundos, eles são desses recebíveis desses imóveis, por isso eles chamam fundo de papel. E fundos de outros fundos também são chamados fundos de papel. Por exemplo, o fundo XPTO foi lá e adquiriu cotas de um outro fundo. Então, esse fundo XPTO ele é chamado fundo de papel porque ele adquiriu cotas de um outro fundo imobiliário. São fundos de fundos, recebíveis imobiliários das LCIs, que também são referentes ao setor imobiliário em geral, as LHs também. Então, muitos fundos imobiliários, eles investem nesse tipo de ativos. E as cotas aqui embaixo, né, falando dos fundos que... Ai, gente... Gargantinha tá seca. As cotas de shoppings, por exemplo, a construtora vai lá e constrói um grande shopping. Então, o shopping é dono de uma parte, mas a outra parte eles disponibilizam para um fundo. Na verdade, é como se fosse um consórcio, né? Aí cada um entra com uma parte. Os galpões logísticos também é muito comum acontecer isso. E aí eu falei para vocês, né? Os de dívidas também acontece nos fundos de papéis. Esses fundos vão lá e compram os outros, e aí fica um fundo de fundo. Os fundos de fundos, eles podem comprar tanto fundos que são de tijolo, quanto fundos que são de recebíveis, né, de dívidas do setor imobiliário, e mesmo assim eles serão chamados de fundo de papel, tá bom? Agora pode. Bom, esse efeito é sensacional. Efeito bola de neve, olha só, né? Quando a gente pega uma bola de neve e vai rolando ela vai crescendo, crescendo, vai tomando corpo. Gente, os nossos investimentos também são assim, sabia? Se a gente pega todos os proventos que vêm de dividendos, de aluguel de fundo imobiliário, de Fiagro, e a gente vai incorporando nas cotas que a gente tem, ou seja, a gente vai comprando mais ações, vai comprando mais fundos imobiliários, vai comprando mais Fiagro, vai comprando mais tesouro. Eles vão incorporando o nosso patrimônio e eles viram uma grande bola de neve. E aliado a isso, a gente também tem o chamado milagre dos juros compostos. Então, a gente realmente consegue um crescimento exponencial quando a gente consegue ir reinvestindo aí os proventos nos nossos fundos, né? Fazendo o nosso patrimônio crescer cada vez mais, investindo todos os meses. Pode passar, Carla? Dri, eu vou continuar a partir daqui, tá? Assim você descansa a sua garganta. Então, vamos lá. O que é esse efeito que a gente chama de bola de neve, né?
Existe um número que é um número mágico para cada tipo de ativo, que é quando os proventos, né, são os dividendos que a gente recebe com aquele ativo, são suficientes para a gente comprar mais uma cota daquele ativo. Aí, ou seja, o nosso dinheiro está trabalhando para nós, gerando dividendos, e com esses dividendos a gente consegue comprar mais cotas, ou seja, a gente vai aumentando essa bola cada vez mais, como verdadeiramente uma bola de neve. Então, nós colocamos um exemplo aqui para vocês, que é desse fundo MXRF11. Esse é um fundo de recebíveis imobiliários, né? A cota dele hoje custa R$10,10. Então, se você investir aí aproximadamente R$101 por mês neste fundo, o que vai acontecer? Você vai comprar 10 cotas todos os meses. Daqui, cerca de 17 meses, os dividendos que você vai receber já vão ser suficientes para comprar mais uma cota desse fundo todo mês. Então, mesmo que você pare de aportar neste produto, todo mês, além daquilo que você já tem, você vai poder comprar mais um. Ou seja, você vai gerando um efeito de multiplicação e isso vai crescendo de forma exponencial. É claro que se além de reinvestir os dividendos, você continuar comprando mais 10 cotas, colocando mais R$100 todos os meses, esse crescimento ele vai ser ainda mais rápido. A Adriana falou do Luiz Barsi, né, que é o pai da Bolsa aqui no Brasil, que é a pessoa física que mais recebe dividendos. Ele começou assim, e a estratégia dele é exatamente essa. Então, quando a gente pensa aí no MXRF11, uma cota dele custa R$10,10 e dá aproximadamente 6 centavos de dividendos. Se nós tivermos 170 cotas, a gente vai ter um patrimônio de R$1.646,30 e a gente vai ter de dividendos todos os meses R$10,59. Que dá para você comprar mais uma cota. Aí, no mês seguinte, você vai ter os dividendos de 171 cotas. Ou seja, além de você ter os seus dividendos todo mês, com os dividendos, você aumenta o seu patrimônio, porque você vai adquirindo mais cotas do fundo e essas cotas vão te dando mais resultados. É por isso que a gente chama de bola de neve. Além de aumentar os dividendos, a gente aumenta também o nosso patrimônio. Vou dar um exemplo de um outro fundo aqui. Esse também é um fundo de recebíveis imobiliários, é um fundo de índices, que é o QNIP, QNIP11. Uma cota desse fundo hoje custa R$ 92,29. E ela está rendendo R$ 1,16 de dividendos, tá? Se você juntar 80 cotas deste fundo, o seu patrimônio vai ser de R$ 7.383 e você vai receber de dividendos R$ 92,80. Ou seja, com os dividendos, você pode comprar mais uma cota e você vai aumentando o seu patrimônio e multiplicando cada vez mais os seus dividendos. Então, a gente pode falar que o número mágico do QNIP11 são 80 cotas, porque a partir das 80 cotas que você tiver de patrimônio, todo mês você vai adquirindo uma cota a mais com o próprio rendimento que esse fundo está te dando. Isso, gente, é multiplicação exponencial. Nesse momento, o seu investimento ele começou a gerar mais patrimônio, além de gerar dividendos, ele começou a aumentar o seu patrimônio trabalhando sozinho por você. É o efeito que a gente chama de exponencialidade. Gente, olha só o dividend yield desse fundo imobiliário, 15,14% nos últimos 12 meses. Isso é sensacional.
Muito bom mesmo. Mais de 1% ao mês, né? Então, aí, vocês lembram que a gente comentou com vocês de um imóvel de 200 mil reais? Veja só, se você tiver um imóvel de 200 mil reais, a gente estimou ali que o valor de um aluguel que você recebe é aproximadamente 0,5% do valor desse imóvel. Ou seja, um imóvel de 200 mil reais te daria aí um aluguel de R$1.000 por mês. Que você teria que recolher imposto de renda, cuidar do inquilino, fazer manutenção, tem uma série de trabalhos envolvidos e relativos a esse imóvel. Vamos supor que você tivesse 200 mil reais em cotas do fundo KNIP11. Você receberia todos os meses de dividendos cerca de R$2.520, sem fazer absolutamente nenhum esforço. Sem ter que recolher imposto de renda, sem ter que se preocupar com o inquilino, sem ter que se preocupar se estava tudo em ordem com o imóvel, simplesmente esse valor entrando todos os meses na sua conta. E hoje, nesse momento que nós estamos aqui conversando, esse rendimento ele é totalmente livre de imposto de renda. Então, gente, veja a diferença. Ao invés de R$1.000 com um aluguel físico, de um imóvel físico, que te dá uma série de dores de cabeça, muitas vezes, e que tem uma série de desvantagens, ao invés disso, 2.520, é bem mais que o dobro, é 2,5 vezes o valor, com um fundo imobiliário que você tem muito mais tranquilidade. E detalhe, aquilo que a Adriana comentou, se amanhã eu decidir que eu quero vender o meu imóvel, talvez eu tenha muita sorte, apareça alguém querendo comprar e eu consiga vender no preço que eu quero e no tempo que eu quero. Porém, via de regra, nós sabemos que não é assim. Que o imóvel físico, muitas vezes, a própria Adriana está há alguns anos tentando vender um imóvel e ainda não conseguiu. Um fundo imobiliário, quando você coloca ele à venda, e essa negociação acontece através da Bolsa de Valores, tá? A negociação dos fundos imobiliários. Você coloca ele à venda, dentro de alguns dias, esse dinheiro está simplesmente depositado lá, os seus 200 mil reais estão depositados na sua conta. E aí, 200 mil não, né? Porque essa altura, esse dinheiro rendeu, você reinvestiu, você vai ter bem mais do que aqueles 200 mil reais que, a princípio, foram investidos. Aí, quando você vende as cotas, neste caso, você também precisa recolher imposto de renda. Mas os dividendos, eles são livres do imposto de renda. Então, gente, é ou não é uma boa fazer aportes em fundos imobiliários? Mas vamos supor que você quer começar pequeno agora. Eu acredito que bastante gente aí assina Netflix, né? Netflix, Spotify. Então, vamos pensar aí, ó. Vamos tirar a Netflix das suas preocupações financeiras. Não que ela seja significativa, talvez para você ela não faça nenhuma diferença. Mas vamos pensar que ao invés de você tirar dinheiro do seu bolso para pagar a sua Netflix, você colocar o seu fundo imobiliário trabalhando para você para pagar a sua Netflix todo mês sem que você tenha que desembolsar dinheiro mais para isso. Como é que você faz? Pensando mesmo, usando como exemplo esse fundo de investimento Kinea, que é o QNIP11. Se você tiver 23 cotas deste fundo, você vai ter um patrimônio de R$ 2.122,67. E você vai ter de dividendos totalmente livres de imposto de renda, caindo na sua conta todos os meses, R$ 26,68. Ou seja, tendo R$ 2.122,67 investidos nesse fundo imobiliário, a sua Netflix está paga todo mês, sem que você precise desembolsar dinheiro com isso. Não é uma forma, assim, diferente da gente olhar para os nossos investimentos? É você olhar para o dinheiro e falar, olha, eu vou colocar você para trabalhar para mim com um objetivo específico. Você, todos os meses, vai pagar a Netflix para mim. E aí você faz um investimento de R$ 2.120
e você não precisa mais se preocupar em pagar a sua Netflix. E é claro que a gente pode fazer essa conta que nós fizemos aqui com a Netflix, outras coisas na nossa vida. E nós podemos nos programar, por exemplo, através desse tipo de ativo que nós apresentamos aqui para vocês hoje, nessa noite, para criar uma aposentadoria daqui a alguns anos. Quanto você quer receber mensalmente? O que você precisa construir com ativos que te gerem renda, ou todos os meses, ou a cada 2 meses, porque daí você vai criar um volume grande de renda, e ainda que alguns ativos não caia essa renda todos os meses, você se programa para que ao longo do ano você tenha os rendimentos para todas as despesas que você tiver na sua vida. Esse é o melhor dos mundos. É a gente literalmente colocar o dinheiro na prática para trabalhar duro por nós, enquanto a gente faz outras coisas. A gente pode, claro, continuar trabalhando com coisas prazerosas, que a gente não precisa nem se preocupar mais com o dinheiro. E aí, mais um número que eu queria mostrar para vocês. Vamos supor que uma pessoa tem aquele imóvel físico, né, de R$200 mil, e nos últimos 5 anos, ela só guardou aquele dinheiro, tá? Não estamos aqui falando em inflação, estamos só falando de números fictícios. 5 anos são 60 meses. Então, ela recebe R$1.000 de aluguel todos os meses, em 5 anos, ela acumulou R$60 mil. Se esses mesmos R$200 mil tivessem sido usados para adquirir fundos do Kinea KNIP 11, vocês se lembram que o rendimento mensal, os dividendos mensais dele, são cerca de R$ 2.520? Pois é, isso multiplicado por 60 meses dá um rendimento de R$ 151.200. Qual desses números parece mais atrativo para você? Sem contar, nós não estamos simplesmente falando aí do número de rendimento. Nós estamos falando em torno disso, né, de uma série de outros fatores, como liquidez, como possibilidade de se diversificar. Com R$200 mil, você pode investir numa grande diversidade de fundos, de ações que pagam dividendos, e essa é uma maneira de nós diluirmos o nosso risco. Como a Adriana falou, né, que no período da pandemia, os fundos de shopping caíram muito, mas os fundos logísticos subiram muito, porque as empresas passaram a vender muito pela internet e os centros de distribuição, eles muitas vezes fazem parte de galpões logísticos. E esses galpões logísticos, eles são da propriedade de fundos imobiliários. Então, você deixou de ganhar com shoppings, mas você passou a ganhar muito mais com os fundos de logística. Então, também, além de tudo, existe essa grande possibilidade de diversificação, e quando nós diversificamos, nós reduzimos os riscos da nossa operação. O pessoal está perguntando, deixa eu ver. Deixa eu parar um pouquinho aqui o share. Sim, pessoal, os fundos imobiliários, eles são negociados através da Bolsa de Valores, pelo home broker, da mesma maneira que a gente compra ações, a gente compra cotas de fundos imobiliários, tá? É algo bem simples, tá? Inicialmente, às vezes, para quem faz isso pela primeira vez, pode parecer um pouquinho complicado, mas quando a gente vai fazendo algumas vezes, isso se torna parte, assim, do nosso dia a dia. Se torna muito simples, como outras coisas que a gente fazia aqui no início pareciam complicadas, e depois que a gente se habituou, elas ficaram muito simples e muito fáceis de serem feitas. Então, nosso objetivo com vocês aqui essa noite foi trazer um pouquinho mais de luz para esse assunto, para vocês verem que é possível, que é viável, que é barato começar a investir e que dá muito retorno. A gente deu um exemplo para vocês que daqui a alguns meses, olha, a gente tem aí 13º chegando. Se você investir o seu 13º, talvez em janeiro a sua Netflix já esteja paga.
você não precise mais se preocupar em pagar a sua Netflix a partir do mês de janeiro. E aí seja um gostinho para você experimentar o que é investimento, o que é ter o seu dinheiro trabalhando duro por você, sem que você tenha que se preocupar e você vê, né? Poxa vida, como é bom não ter que me preocupar em pagar Netflix. E aí você pensar em ampliar, em expandir esses seus investimentos para que eles trabalhem muito mais para você e que eles te tragam muito mais retorno. E aí, gente, nós queremos fazer um convite para vocês nessa hora. Nós vamos fazer um grupo de mentoria para nós acompanharmos vocês. Tanto naquela parte que eu falei, das questões da mentalidade financeira, que é uma parte importante, porque nós precisamos sim mudar os nossos hábitos. Nós precisamos trocar, como apareceu nos primeiros slides, né, os nossos hábitos de consumo e inserir na nossa vida hábitos de investimento. A gente fazer uma gestão melhor, né? A gente ter um orçamento. E com isso, a gente se programar para realizar os nossos sonhos. E a gente investir, porque é o melhor caminho. É colocar o dinheiro para trabalhar duro por nós. Porque ele trabalha, gente, o dinheiro não se cansa de trabalhar para nós. Ele é muito obediente. Quando a gente sabe como direcioná-lo, ele é um trabalhador incansável. Se a gente fizer boas escolhas, ele vai nos dar retorno. E este grupo, gente, nós estamos falando aqui nós falamos com vocês de números que podem mudar de juntar 60 mil reais ao longo de 5 anos, tendo um imóvel físico, ou juntar 151 mil reais, tendo o mesmo valor. Simplesmente aprendendo melhor, aprendendo a melhor forma de colocar esse dinheiro para trabalhar para você. E isso, nós estamos falando de 12 parcelas de R$ 51,40. Você pode comprar essa mentoria, fazer o primeiro pagamento, e a partir do segundo mês, o seu dinheiro lá, trabalhando duro por você, já pagar os outros meses da mentoria para você. Então, nós estamos convidando vocês para fazerem parte desse grupo. Eu vou colocar para vocês aqui no chat o link agora, que vocês podem se inscrever. Acessem e se inscrevam, porque essa é uma oportunidade de não mais só depender, perdão, gente, de que o dinheiro trabalhe por vocês, de que vocês trabalhem pelo dinheiro, mas é a partir desse momento da nossa vida é que o dinheiro passe a trabalhar por nós. E a gente pode começar aos poucos e no começo ele começar a pagar algumas coisas na nossa vida e depois a gente ampliando isso, a gente aprendendo melhor como fazer esses investimentos e a gente criando montantes de renda que vão nos dar muito mais tranquilidade no futuro, que vão nos trazer uma vida de realizações, uma vida de ter segurança e estabilidade financeira. Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, nós já sentimos o peso de não ter uma reserva de segurança, o peso de, meu Deus, e agora? Quebrou uma coisa, pifou meu carro, precisei de uma assistência médica diferenciada, ou então fui convidada para ser madrinha de casamento de alguém, e aí isso me gerou um desembolso, e naquele momento, naquela situação, eu não tinha aquele recurso em mãos. E aí, gente, tem uma angústia. Muitas vezes na vida, muitos de vocês aqui, eu também, no meu passado, muitas vezes tive que recorrer a empréstimos para fazer isso. E paguei juros altíssimos, altíssimos. Quando a gente aprende a colocar o dinheiro para trabalhar por nós passamos a ser o nosso próprio banco. Porque você passa a ter o seu montante de dinheiro investido trabalhando a seu favor. Quando você tem uma oportunidade, quando você tem uma necessidade,
você acessa o seu próprio recurso que está investido no banco e acessando esse recurso, você não paga juros para o banco. Você usa o seu dinheiro e depois você vai investindo, você vai devolvendo para você mesmo e você volta a receber juros por isso. Sim, sim, essa aula vai ficar gravada. Eu vou dar um stop aqui no share. Adriana, você pode, por gentileza, colocar o link aqui para a gente? Coloco sim. Eu só vou pedir se o pessoal pode abrir um pouquinho só a câmera para a gente fazer um print. É tão gente bom fazer ver uma as foto, carinhas, por né? favor, com você. Gente, eu queria perguntar para vocês, depois que a gente tiver tirado a nossa foto, eu quero que vocês compartilhem aqui com a gente, por favor. Vocês tinham clareza desses números que nós mostramos para vocês? Vocês já tinham pensado nesses números aí dessa forma? Ó, a Valéria disse que não consegue abrir, não tem problema, Valéria. Vamos dar o print aqui. Vou pedir, quem puder abrir aí para abrir, dá um sorriso aqui para a gente, por favor. Já dei o print aqui. Agradeço muito aí pelos sorrisos da noite. Eu gostaria que vocês dissessem, eu vi que a Isabel levantou a mão aqui. Você quer fazer uma pergunta, Isabel? Pode falar. Eu quero. Eu achei muito interessante, porque nesse ano eu sou captadora, né, também de curso, né? E quando eu capto, eu ganho uma porcentagem, né, na captação, quando eu consigo captar. E eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro, né? E sei lá, quando vocês apareceram assim, com aquela proposta, de meu Deus, a lei da atração, porque eu tenho um filho biológico e uma filha do coração, e eu e o meu filho, a gente discute muito, mãe, a gente precisa saber investir nosso dinheiro e tal, eu quero viajar para a Europa e tal, a gente já foi, quer ir de novo, né? E aí porque assim, ultimamente eu ando muito ocupada, gente, muito ocupada mesmo, um monte de projeto aqui na Amazônia, né? E depois a gente foi escolhida como uma rede acelerada da rede Gerando Falcões, então o trabalho triplicou para a gente aqui. Então, eu acho assim que vocês, pelo menos na minha vida agora, vocês são providencial, providência divina para mim, porque eu estou aqui tentando me concentrar em tudo que vocês estão falando, claro, preocupada com um monte de outra coisa. Eu tinha outra reunião, eu cancelei a outra reunião para mim estar aqui, porque eu acho que aquilo que é importante na vida da gente, a gente tem que dar prioridade, né? E a gente abre mão de outras coisas para dar prioridade para aquilo que naquele momento é importante. Eu não ando muito bem de saúde, estou agora cuidando da minha saúde, porque eu entendo que não adianta eu estar querendo também desenvolver um monte de projeto e não cuidar de mim, né? Porque aí eu vou cuidar como é que eu vou cuidar das pessoas se eu não cuido de mim? Então, assim, eu ainda tenho muito que aprender, eu vou precisar muito de ajuda, vou precisar muito de orientação, né? Esse ano, assim, eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos que eu recebi, que eu venho recebendo, né? Acho que de julho para cá, né? Eu consegui, assim, alcançar muitos objetivos na minha vida, realizar alguns sonhos, né? Que maravilha, E não ter muito... Claro que eu tenho dívida. Gente, eu continuo tendo dívida. Todo mundo tem dívida, né? Mas não é não mais... é todo mundo, ó, não é todo mundo que tem dívida não, tá, Isabel? E assim, não é todo mundo que tem dívida. Lamento te dizer, aliás, eu não lamento, eu fico muito feliz em te dizer isso. Não é todo mundo que tem dívida não. Graças a Deus, assim, mas eu pretendo não ter dívidas daqui para frente, porque assim... Aí, ó, eu vou só te interromper um instante, que eu vou falar uma coisa bem importante para vocês, que eu não tinha falado, né? A nossa mentoria em grupo, quem entrar nessa mentoria hoje vai ganhar um curso que nós temos que chamar Viva Livre de Dívidas. É um curso que está na Hotmart, tá?
e que também vai ajudar para que você não tenha mais dívidas no seu futuro. Legal. Porque a dívida é uma forma de maldição sobre a nossa vida. Então, dá sim para a gente viver sem dívidas e dá sim para a gente não só passar a vida trabalhando pelo dinheiro, mas a partir deste tempo, a gente colocar o dinheiro para trabalhar por nós. E uma coisa, Carla, assim, mas eu hoje durmo mais tranquila do que antes, porque antes eu não conseguia pagar minhas dívidas, e agora eu estou conseguindo, né? Então, é um avanço, eu acho que desde a Oliveira Foundation, vocês sabem que a gente ficou um tempo assim desconectada, e quando vocês apareceram, nossa, a Carla de novo. Então, eu acho assim, eu sou muito espiritualista, eu sou muito religiosa, então eu acredito muito que Deus coloca as coisas na hora certa na vida da gente. E depois, eu digo assim, né? Apesar de estar com essa carinha aqui, gente, eu já estou nos 50, né? Então, já está na hora de eu cuidar da minha vida financeira, né? Porque senão... Então, era isso. Eu quero só agradecer e, com certeza, eu estou dentro da mentoria. Muito obrigada, meninas. Gratidão, prazer ter você aqui, um prazer ter todos vocês aqui. E a gente tá, gente, olha, a Isabel tá no Amazonas, a Valéria tá em Nova York, a gente tem gente... A Valéria, né? acho que é a que está mais longe. É que tá mais longe, a gente tem gente de perto, a gente tem gente de longe, mas essa é uma outra coisa, né, que com investimentos, a gente pode estar aqui, no Amazonas, em Nova York ou na China. Se a gente tem o nosso dinheiro, a gente está investindo aqui através do Brasil, a gente pode fazer isso de qualquer parte do mundo, simplesmente acessando uma corretora de investimentos de uma forma muito simples e que não tem complicação nenhuma. E nessa mentoria a gente vai assim, ó, dar a mão para vocês e vamos dar esses passos junto com vocês, porque muitas vezes a gente ouve muito isso das pessoas. Ai, mas eu tenho medo de fazer sozinha, eu tenho receio de fazer sozinha, eu não consigo fazer sozinha. Essa mentoria é para quebrar todo o receio, todos os medos, para você olhar para investimentos de uma outra forma, para você trazer isso para dentro da sua vida como sendo parte do seu dia a dia e trazer o resultado disso, né? Que é você ter esses lucros, você ter dividendos, você ter rendas de aluguéis, mesmo sem você precisar ter um imóvel físico. E você poder ter a alegria, né, da gente abrir a conta. Quando a gente abre a conta na corretora, às vezes fica alguns dias sem abrir, porque também algumas pessoas têm a ilusão que elas acham que elas têm que olhar todo dia a conta. E não é isso, as pessoas confundem investimento com aquela história de day trade, não é nada disso. Então, você não precisa ficar lá um tempão, olhando todos os dias. Você pode olhar uma vez por semana, olhar a cada 15 dias, muito tranquilamente. E como é bom quando a gente abre a conta da corretora, nossa, eu nem lembrava que ia cair esse dinheiro aí, a gente abre, tem dinheiro lá esperando para ser reinvestido financeiramente lá dentro mesmo, ou até para comprar alguma outra coisa que você deseje. Então, gente... E, Valéria, tem fundo imobiliário nos Estados Unidos também, tá? Dá para investir não só em fundo imobiliário, como em muitas outras coisas que dá para... Gente, eu estou falando para a Valéria porque ela tá lá, mas quem está aqui no Brasil também consegue investir, tá? É que aí é a segunda etapa, né? Como ela tá lá, ela já consegue de maneira mais fácil, mas dá para... Hoje é tranquilo a gente daqui do Brasil conseguir investir em fundos, em ações lá nos Estados Unidos. Até lá fora. Ou não só nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo que tenha uma bolsa de valores, tá? É possível. Mas vamos deixar primeiro o pessoal investir aqui no Brasil, tudo bem? Então é isso. Nós queremos agradecer muito pela presença de vocês. Acessem o link aí, gente. Esse valor tá imperdível. Nós queremos muito acompanhar vocês. Que o pessoal entre nesse
pode ser Pix ou boleto também, tá, Valéria? Não tem problema algum. Quem quiser pagar no Pix, eu mando, né? Depois o nosso CNPJ da empresa para que possa ser feito através do Pix. Essa mentoria acontecerá às segundas-feiras. Nós vamos acertar a melhor data para o início. Vamos estar junto com vocês para que aí, a partir de agora, investimento seja uma coisa totalmente diferente na sua vida. Seja uma coisa do seu dia a dia, uma coisa prazerosa e que você ainda compartilhe isso com as pessoas que estão aí à sua volta, porque, olha, no Brasil tem muita gente precisando aprender a cuidar do dinheiro e a investir, multiplicar o dinheiro, porque, infelizmente, o que tem se multiplicado na maioria da população são as dívidas. Essa é parte da nossa missão, ajudar as pessoas a saírem do status de endividadas e entrarem para o status de investidor. Tá isso certo? Aí, gente. Eu vou pedir a Cássia, se ela pode colocar o WhatsApp aqui no chat. A Mazuki também, se você puder colocar o WhatsApp aqui no chat, aí a gente faz as comunicações. E o Mobility também, a gente não sabe quem é, se você puder colocar o WhatsApp aqui no chat, aí a gente faz contato depois. Se você não pegou a aula toda, a gente manda o vídeo gravado, tudo bem? Obrigada. E meninas, só mais um pouquinho. Eu queria que vocês me mandassem depois a aula, porque eu queria compartilhar com meu filho, para que ele também venha depois para a mentoria também. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Nós mandamos sim. Se alguém mais quiser, vocês podem solicitar que a gente encaminha para vocês o link dessa gravação. Tá bem? Perfeito, gente. Pessoal, gratidão. E a gente se encontra na mentoria. Noite. Nos encontramos na mentoria. E, deixa eu só falar uma coisa importante para vocês. Quem mandar a comunicação para a gente hoje vai receber o Viva Livre de Dívidas junto com a mentoria, tá bom? É um brinde especial para vocês. Deus abençoe vocês. Foi um prazer enorme. A gente tem muita alegria em conversar e compartilhar sobre esse assunto. E, assim, saber que, de alguma maneira, isso pode fazer diferença aí na vida de vocês e que vocês ainda podem compartilhar com mais pessoas. Um beijo muito grande. Deus abençoe, um ótimo descanso e a gente espera vocês nessa mentoria. Até mais, pessoal. Pessoal, até mais.